Existem lugares no mundo que parecem escapar às regras do tempo, da história e da compreensão humana. Pedras dispostas em círculos perfeitos em Stonehenge, cidades suspensas entre as nuvens como Machu Picchu, linhas traçadas no deserto de Nazca que só podem ser vistas do alto. Enigmas esculpidos na terra são testemunhas silenciosas de um passado que não deciframos totalmente. Entre eles, um se destaca por sua singularidade e mistério. Derinkuyu, uma cidade subterrânea escondida no coração da Capadócia, na Turquia. Não se trata de uma simples vila ou de um refúgio temporário, mas de uma verdadeira metrópole escavada na rocha vulcânica, um labirinto de corredores, salas e níveis que se estende por mais de 85 metros abaixo da superfície. Uma maravilha sobre a qual até a arqueologia oficial não chega num consenso. Um lugar que parece guardar segredos de uma humanidade esquecida. A própria Capadócia é uma terra de contradições e beleza surreal. Seus vales são pontilhados por chaminés de fadas, pináculos naturais de tufo que parecem esculpidos por mãos invisíveis. As vilas se misturam com a paisagem, as casas se aninham nas rochas como ninhos de pássaros. Mas é no subsolo que esta região revela seu lado mais enigmático. Derinkuyu não é só um sítio arqueológico, mas uma viagem na escuridão que nos faz repensar tudo o que sabemos sobre o passado humano. Quem poderia imaginar que sob os pés de pastores e camponeses estaria escondida uma cidade capaz de abrigar dezenas de milhares de pessoas, completa com sistemas de água, ventilação e defesas impenetráveis? E por quê? Esses lugares misteriosos compartilham uma característica em comum: desafiam a lógica. Eles nos obrigam a fazer perguntas desconfortáveis, como povos antigos, armados apenas com ferramentas rudimentares, conseguiram realizar obras de tamanha complexidade. De onde vinha o conhecimento deles e o que os motivava a construir de formas tão extremas e distantes da vida cotidiana que conhecemos? No caso de Derinkuyu, o mistério se intensifica. Não estamos falando de um templo ou de uma fortaleza na superfície, mas de um mundo subterrâneo, um reino sombrio, projetado com uma inteligência que parece quase alienígena. É como se seus construtores quisessem se esconder, se proteger, sobreviver a algo que só podemos supor. Hoje, vamos explorar esta extraordinária e misteriosa cidade subterrânea. Mas antes de começarmos essa fascinante viagem, como sempre fazemos, convidamos você a se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho e não perder os novos vídeos. Estamos em 1963, um ano qualquer na tranquila vila de Derinkuyu. A vida segue simples, entre casas de pedra e colinas de tufo, habitadas por pastores e camponeses que não fazem ideia do que está sob seus pés. Tudo muda quando um homem, durante a reforma de sua casa, decide derrubar uma parede no porão. Ele não esperava nada de especial, talvez uma pequena cavidade ou um depósito antigo. Mas quando a parede cede, ele se depara com uma abertura escura, uma passagem que se perde na escuridão. Não é uma caverna natural. As paredes são lisas, trabalhadas. E un'aria antica aspira dall'interno. Impulsionado pela curiosidade, o homem se aventura além da abertura com uma lanterna. O que ele vê o deixa espantado. Um corredor estreito desce pela rocha, ligado a salas e escadas que somem na profundidade. A notícia se espalha rápido. Os habitantes se reúnem e logo as autoridades turcas enviam arqueólogos para explorar o local. O que surge é inacreditável. Uma cidade subterrânea que se estende por 18 níveis até mais de 85 metros de profundidade. Há cozinhas, estábulos, armazéns, uma igreja escavada na rocha, poços de ventilação e sistemas de água. Tudo indica que foi feito para uma vida oculta. Estudiosos estimam que o labirinto poderia abrigar até 20 mil pessoas, mas a descoberta não para por aí. Na Capadócia, já foram encontradas pelo menos outras 200 cidades subterrâneas que possivelmente estavam ligadas por túneis de vários quilômetros. Parece que uma civilização inteira, em um passado antigo, escolheu se refugiar no subsolo, longe da luz do sol. Aquele muro derrubado por acaso revelou não apenas uma estrutura, mas um mistério. Quem havia construído Derinkuyu? E principalmente, como? Come?
Como dissemos, Derinkuyu se desenvolve em 18 níveis subterrâneos que descem por mais de 85 metros e é muito mais do que um simples refúgio. É uma cidade subterrânea projetada com um cuidado surpreendente. Foi usada pelo menos até a época bizantina, como prova na igreja escavada em seu interior. No entanto, pode ter raízes muito mais antigas que se perdem em um passado pouco conhecido. Corredores estreitos conectam quartos de todos os tipos, espaços para dormir, cozinhas com lareiras, estábulos para os animais, depósitos para mantimentos. A igreja, com sua abóbada de aresta, destaca-se como sinal de um uso cristão durante o período bizantino, quando a região era um esconderijo para quem fugia das perseguições. Derinkuyu não era, portanto, apenas uma lembrança do passado, mas um lugar vivo e adaptado até pelo menos à Idade Média. No entanto, sua sofisticação faz pensar em uma origem que vai além. O ar dentro da intrincada estrutura circula graças a poços profundos, alguns com até 50 metros que levam oxigênio até os níveis mais baixos. Não são buracos aleatórios. O fluxo é planejado, constante, uma técnica construtiva que não passa despercebida. A defesa da estrutura parece igualmente engenhosa. Portas de pedra, pesadas como rochas, deslizam sobre trilhos e só podem ser fechadas por dentro, perfeitas para manter as ameaças externas do lado de fora. Os corredores, estreitos e cheios de curvas, são construídos especialmente para atrasar os intrusos e tornam a cidade uma fortaleza natural. Este era um lugar ideal contra invasões, como as dos bizantinos contra seus inimigos. Mas o design parece quase sofisticado demais para ser apenas medieval. A água que vinha de poços bem feitos e canais escavados na rocha tornava o local autossuficiente durante um cerco, mas cavar um poço não é simplesmente fazer um buraco. É saber como fazer tudo durar, não só durante uma ameaça externa, mas também ao longo do tempo. Derinkuyu, de fato, apesar dos séculos, ainda é perfeitamente estável e funcional. Estima-se que 76 mil metros cúbicos de tufo foram extraídos do subsolo. O tufo é uma rocha macia, mas isso não significa que tenha sido uma operação simples. Para levar adiante um projeto desse tipo, é preciso um plano, não basta força bruta. Além disso, não podemos esquecer que tudo parece ter sido realizado com uma tecnologia primitiva. A cidade subterrânea foi um refúgio ativo, pelo menos até a Idade Média, isso nós sabemos com certeza. A igreja e os sinais de adaptação confirmam isso. Mas a sua estrutura, os poços, as defesas, a lógica que a sustenta parecem gritar uma era diferente, talvez um tempo anterior aos livros de história. É uma cidade que conta duas histórias, uma de uso prático, até tempos relativamente recentes, e outra de um gênio antigo enterrado na rocha. De acordo com a arqueologia oficial, Derinkuyu tem uma história bastante linear. Ela teria sido escavada por volta do século 8 a.C. pelos frígios, um povo da Anatólia conhecido por seus túmulos e suas fortalezas. Depois, ao longo dos séculos, persas, romanos e bizantinos teriam ampliado o local, usando-o como refúgio contra invasões e perseguições. Esta versão mostra Derinkuyu como resposta prática a tempos difíceis. Um esconderijo escavado na rocha, adaptado e melhorado ao longo do tempo. O problema é que a teoria oficial deixa muitas lacunas, começando pela tecnologia utilizada. Os frígios eram habilidosos, sim, mas viviam em vilarejos na superfície, com casas de barro e pedra. Escavar uma cidade subterrânea com 18 níveis, com poços de ventilação e portas de meia tonelada, exige mais do que alguns cinzéis. Como eles conseguiam escavar tão profundamente sem sufocar? Como moviam milhares de metros cúbicos de rocha sem causar desabamentos? Depois, há uma questão ainda mais importante: por que eles a construíram? Se Derinkuyu era só um refúgio temporário, por que é tão elaborada? Uma caverna ou um bunker teriam sido suficientes para se esconder de um exército de passagem. Em vez disso, estamos diante de uma cidade completa: estábulos, cozinhas, depósitos, água protegida. Parece construída para resistir anos, não semanas. Os arqueólogos respondem a essas perguntas, destacando que as guerras na época eram muito frequentes. Mas os bizantinos, que com certeza a usaram, já tinham fortalezas e cidades na superfície. Por que investir tanto em um lugar tão extremo? E se os frígios começaram, de onde veio a ideia?
Outro ponto crítico é a datação. O século 8 a.C. é baseado em comparações com outros sítios frígios e no uso bizantino posterior. Mas não há provas diretas, como inscrições ou artefatos datáveis, que fixem o início tão tarde. A estrutura está firme há milênios, sem falhas. Então é possível que ela seja muito mais antiga? A teoria oficial não investiga isso, mas também não descarta totalmente. As críticas à versão oficial, obviamente, não faltam. Alguns estudiosos se perguntam se os frígios realmente escavaram Derinkuyu do zero ou se encontraram algo já existente e o adaptaram. A precisão dos poços, a lógica das defesas, o sistema hídrico parece demais para um povo de pastores e guerreiros. E ainda tem a questão das outras cidades subterrâneas da Capadócia, mais de 200 algumas conectadas a Derinkuyu. É crível que todas tenham surgido na mesma época, pelo mesmo motivo, sem uma tradição mais antiga por trás? Se a versão oficial sobre Derinkuyu não convence totalmente, há quem olhe mais longe. Alguns estudiosos alternativos, junto com pesquisadores independentes, recuam a origem da cidade subterrânea em milhares, talvez dezenas de milhares de anos, numa época que se perde nos limites da pré-história. Não se trata apenas de mudar uma data, é imaginar um passado diferente, com civilizações esquecidas e conhecimentos que poderiam reescrever a nossa história. E se tentarmos enquadrar Derinkuyu desse ponto de vista, certamente não faltam testemunhos históricos e antigos documentos. Por exemplo, o historiador grego Heródoto menciona os Garamantes, um povo do Saara líbio, que cavavam poços profundos e viviam em cidades subterrâneas para escapar do calor escaldante da superfície. Esta passagem, tida como autêntica por muitos historiadores, é uma das primeiras referências a assentamentos subterrâneos em larga escala. Estrabão, em sua obra geográfica, descreve a Ásia Menor como terra rica em passagens subterrâneas, algumas usadas para fins religiosos, outras para fins militares. Em particular, ele faz referência a construções que não parecem feitas por mãos humanas recentes, mas por povos antigos e já esquecidos. Do mundo do Oriente Médio vem uma fonte extraordinária. O Livro dos Reis de Al-Tabari, historiador persa do século IX, que relata tradições que remontam a muito antes do Islã. Nele se fala de povos das origens, que temendo a fúria dos elementos, se enterraram vivos em cidades escavadas sob as montanhas. Alguns estudiosos sugeriram que tradições orais semelhantes poderiam se referir justamente a estruturas como Derinkuyu, cujas origens nunca foram totalmente esclarecidas. Na Índia, o Mahabharata, um dos textos sagrados mais antigos da humanidade, datado entre 400 a.C. e 400 depois de Cristo, relata sobre os Naga, seres semidivinos, habitantes de cidades subterrâneas muito avançadas, conectadas à superfície por meio de poços e dutos. A capital Patala é descrita como um lugar onde o sol não chega, mas a luz ainda assim brilha, e onde o ar é purificado por correntes controladas por máquinas. De acordo com o sânscritista Jean Filho Zat e outros orientalistas, trata-se de simbolismos religiosos, mas a precisão técnica das descrições deixa aberta a possibilidade de referências a tecnologias reais. No livro de Enoque, apócrifo judaico excluído da Bíblia canônica, mas que remonta pelo menos ao século III a.C., encontram-se inúmeras referências a câmaras escavadas na terra, onde os anjos caídos foram aprisionados, e a refúgios escondidos, construídos para resistir ao julgamento que vem do céu. O antropólogo Andrew Collins, autor do ensaio From the Ashes of Angels, interpreta essas passagens como possíveis memórias distorcidas de abrigos reais, construídos em épocas muito antigas. Também no Egito, o enigmático Serapeu de Saqqara, datado oficialmente do século XIII a.C., apresenta enormes câmaras subterrâneas, com sarcófagos de granito, pesando mais de 70 toneladas. Sem falar das hipóteses e teorias que apontam para essa existência de uma verdadeira cidade subterrânea sob a planície de Gizé.
Em Malta, no hipogeu de Al-Saflieni, datado por volta de 4000 a.C., encontramos não apenas câmaras subterrâneas perfeitamente escavadas na rocha, mas também fenômenos acústicos inexplicáveis. Alguns cômodos produzem ressonâncias de baixa frequência que parecem influenciar o estado cerebral humano. Por fim, nas tradições dos nativos Hopi do Arizona, conta-se que os povos-formiga conduziram os ancestrais da humanidade para os mundos subterrâneos para protegê-los de uma chuva de fogo que destruiu o mundo da superfície. Esses relatos, transmitidos oralmente por gerações, lembram de forma curiosa os mitos sumérios dos Anunnaki e as lendas do Popol Vuh dos Maias, que também falam de antigas descidas ao subsolo. Se olharmos para tudo isso em conjunto, arqueologia inexplicável, textos religiosos, crônicas antigas e mitologias compartilhadas, a ideia de que Derinkuyu seja fruto de uma civilização esquecida, talvez global, não parece mais tão fantasiosa assim. É uma possibilidade que hoje começa a ser considerada timidamente, até mesmo em alguns meios acadêmicos, onde estudiosos como o geólogo Robert Schoch, famoso por seus estudos sobre a erosão da esfinge, levantam a hipótese de que a humanidade tenha passado por um reinício cultural por volta de 10.500 a.C. devido a eventos cósmicos catastróficos. Se olharmos tudo por esse ponto de vista, Derinkuyu não nos parece mais uma anomalia, mas sim um testemunho silencioso de um passado cíclico, feito de começos e colapsos, e de memórias preservadas na pedra. Podemos então supor que Derinkuyu seja apenas uma peça de uma história muito mais antiga? Deixem nos comentários o que vocês acham, e se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e para não perder os próximos vídeos. Até a próxima história!